a culpa agressiva e as emoções envolvidas com este sentimento. Normalmente experimentamos sentimento de culpa quando reconhecemos que somos a causa do infortúnio de outra pessoa. A teoria intrapsíquica afirma que as regras e valores morais internos que aprendemos e introjetamos desde a infância, quando violados por nós, nos levam a um sentimento de culpa. A culpa, então, é o resultado emocional de um conflito entre nossas regras e valores e nossos comportamentos ou omissões. Nessa visão, a culpa diz respeito ao sentimento de ter desobedecido aos próprios valores morais internos, mesmo sem agir ou compartilhar o sentimento com os outros. Isso pode causar uma expectativa de punição, expiação ou pedido de desculpas. A pessoa que se sente culpada tem a impressão de ser uma pessoa má. Isso porque há uma incoerência, uma incongruência entre o que ele acredita e o que ele fez. A culpa pode ser intencional ou não. Percebe-se que o sentimento de culpa se dá em razão de ações positivas cometidas, aquilo que eu fiz. E elas podem ser intencionais ou não. Ou de ações omissivas, aquilo que deixei de fazer, que também pode ter sido intencional ou não. Por isso, o sentimento de culpa ele pode vir em função de atos que eu cometi por comissão ou que eu deixei de fazer, que eu omiti por omissão. E a pessoa se sente culpada pelo que fez ou deixou de fazer. O sentimento de culpa é um sentimento corrosivo, porque leva a várias opções possíveis no sentido de amainar, de abrandar, de acalmar o sentimento que passa a corroer a pessoa. A primeira coisa que pode ser feita é reconhecer que errou ao fazer ou deixar de fazer e assumir este erro junto à pessoa que foi afetada. Se isto já não é mais possível pelo falecimento ou impossibilidade de encontrá-la, tal reconhecimento pode ser feito junto a terceiras pessoas, um confessor, por exemplo. E nesse sentido, a gente tem um segundo momento do comportamento que é a busca de motivos. A gente tenta encontrar motivos para o ato ou para a omissão. A pessoa que se sente culpada buscará um sem fim de razões para mostrar que o erro não foi intencional ou que não teve a dimensão que se quer dar a ele. E esse é um comportamento que pode ser definido como um mecanismo de fuga. E fuga à responsabilidade. Um terceiro comportamento muito comum entre aqueles que se sentem culpados é culpar os outros pelo erro positivo, aquilo que ele fez, ou pelo erro omissivo, aquilo que ele deixou de fazer. Ele não é culpado porque alguém o fez errar ou se omitir, alguém não o informou ou alguém fez algo que o impediu de agir corretamente. Santo Agostinho, grande teólogo da igreja, em seu livro Confissões, tem essa atitude quando ele vai dizer: fui forçado a pecar. O outro fez o que a pessoa deveria ter feito. Esse é o quarto sentimento. Ele foi substituído porque não fez e alguém o substituiu. Ela deixou de fazer ou fez algo e outra pessoa assumiu o papel e fez o que ela deveria ter feito. A segunda coisa é que há nisto um duplo sentimento, o do erro ao ter falhado e o da acusação subrepetícia de alguém que assumiu o seu lugar fazendo o que ele não fez. Ele se sente acusado porque alguém fez o que ele deveria ter feito e não fez. E quando isso acontece, a dimensão da culpa
que essa pessoa sente, aliada ao sentimento de que está sendo acusado pela prontidão do outro em fazer o que se esperava que ele fizesse, leva essa pessoa a denegrir as competências ou habilidades de quem o substituiu. E nesse afã, ele vai ter um comportamento antiético. Ele vai ter um mecanismo de achincalhar a pessoa que fez o que ele não fez, e ele faz isso de uma maneira cruel e perde o sentido da ética e ultrapassa os limites da civilidade. Por outro lado, esse comportamento também é depreciativo. Para não se sentir culpado e acusado, passa a acusar quem cobriu a sua falha com acusações não comprovadas, tentativas de diminuição das capacidades, habilidades e desmerecendo os logros acadêmicos ou profissionais que a pessoa que o substituiu tem. E ele, então, agora a culpa não é dele. Ele passa a ser agressivo, dirigindo a culpa a quem fez o que agora o agressor não fez. O mecanismo de achincalhar a pessoa que fez o que ele não fez é cruel e perde o sentido de ética. Na teoria interpessoal, por sua vez, a culpa resulta da consciência de ter causado um dano injustificável a alguém, não ter se comportado de forma altruísta ou amorosa, resultando em comportamento egoísta, fruto da falta de empatia e compaixão, mesmo se tratando de pessoa supostamente amada. A pessoa ele diz que amava, mas não fez o que deveria ter feito. E o outro que fez é acusado. O gatilho é a presença de uma pessoa em sentimento, sofrimento ou necessidade, sendo injustamente penalizada pelos seus atos, não ajudando ou desprezando, ou simplesmente ignorando quem deveria ser atendida. Aqui entra o auto-engano. A pessoa má não é quem deveria ser e não amou, mas quem no seu lugar amou e cuidou. Esse texto eu escrevi para a coluna no Correio Popular, Jornal da Cidade de Campinas, onde escrevo uma coluna semanal há mais de 20 anos. Foi publicado no dia 19 de agosto de 2020. Sou o pastor Marcos Inhauser, trabalho com a Igreja da Irmandade no Brasil e estou filiado à Church of the Brethren nos Estados Unidos. E vocês têm aí os endereços dos sites, o blog onde eu ponho as colunas de todas as semanas e o meu e-mail. Obrigado por ter estado comigo.